Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos ao conteúdo da nossa aula. A nossa aula está denominada como Bora Historiar, tá? E apresenta como conteúdo a América Latina no contexto do pós-guerra, tá bom? Então já separa aí as tuas canetinhas coloridas e vamos ao praticando. Queridos alunos, estamos aqui com a nossa questão de número 1. Olha só, uma questão muito importante para a temática que abordaremos, tá? Nessa nossa aula da Hora do Saeb. Olha só, o comando da questão ele começa assim: o filme Rocky 4 foi produzido no ano de 1985. O cenário global estava concatenado à polarização mundial. Analise a imagem abaixo e responda corretamente. Então, olha só, você, aluno da terceira série, né, já é um aluno que precisa ter desenvolvido habilidades importantes na hora da resolução de questões. E essa é uma questão que traz para você um texto, né, de apoio e uma imagem. Então, fazer a correlação entre ambas é fundamental para que você obtenha êxito na resolução dessa questão. Então, no texto da questão, você já percebe, né, que ela faz referência a um filme, né, o filme chamado Rocky 4, onde, se você já conhece o filme, ok, você já vai estar conectado ali, né, na polaridade mundial, especificamente entre Estados Unidos e União Soviética. Mas é claro que você não necessariamente precisa conhecer esse filme. Então, a questão vai ter que trazer mais informações para que você esteja contextualizado. Você, aluno da terceira série, né, e que está conectado ao componente de história, você sabe que a palavra-chave é contexto. E o contexto que te é apresentado é da Guerra Fria. E isso fica muito claro, né, com a data, 1985, quando no texto da questão nós temos aqui, ó, o termo polarização mundial, né, além da imagem de fato. Então, você já se conectou ao contexto em que a questão trouxe, que é o contexto da Guerra Fria, já analisou a imagem que traz as duas potências, né, e que são retratadas no filme, né, de um lado Estados Unidos da América, né, e do outro a União Soviética. Claro que a nossa imagem traz duas luvas, fazendo alusão ao filme que foi citado no texto. A partir do momento em que você já está contextualizado com a questão, você já sabe que a questão está trazendo, né, implicitamente ou até mesmo explicitamente, trazendo o termo polarização mundial e a imagem, né, retratando essa dualidade, você já se contextualizou e agora você vai para as alternativas, tá bom? Vamos às alternativas. Ó, letra A. O filme retrata uma rivalidade esportiva apolítica, né, sem qualquer ligação com a tensão entre Estados Unidos e União Soviética. Bom, tem uma palavrinha só nessa alternativa que a torna equivocada. E eu tenho certeza que você aí do outro lado já percebeu qual é. Vamos à letra B. O personagem Ivan Drago, boxeador soviético, simboliza a visão estereotipada do inimigo comunista durante a Guerra Fria. Letra C. A narrativa do filme critica a corrida armamentista, mostrando os Estados Unidos da América e a União Soviética como igualmente responsáveis pelo conflito. A letra D vai dizer que Rocky 4 foi produzido como uma resposta direta à queda do Muro de Berlim em 1989. E a letra E, o filme
promove uma mensagem de cooperação entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, enfatizando a diplomacia em vez do confronto. Então, você já analisou o texto, já analisou a imagem, lembrando que você, aluno da terceira série, precisa ter desenvolvido e, se caso você ainda tenha dificuldade, você precisa desenvolver a habilidade de leitura de imagem. Texto não é somente texto que nós precisamos ler. Nós precisamos ter também a leitura correta de imagens. E na imagem é muito claro que você tem um embate entre duas potências mundiais e que faz referência ao contexto da questão, que era a Guerra Fria. Então, dentro da análise dessas alternativas, a única que contempla de modo correto, né, o contexto da questão é a alternativa letra B. O personagem Ivan Drago, um boxeador soviético, simboliza a visão estereotipada do inimigo comunista durante a Guerra Fria. Então você percebe justamente que essa visão estereotipada, né, ela fez parte desse conflito ideológico que está inserido no contexto da Guerra Fria. Vamos à próxima questão. O peronismo é um movimento político e social argentino, com raízes no governo de Juan Domingo Perón, na década de 1940, e que continua a influenciar a política argentina até hoje. Ele se caracteriza por uma combinação de nacionalismo, populismo e defesa dos direitos dos trabalhadores, com ênfase na justiça social e na participação popular na política. Sobre o contexto, é correto afirmar. Então, olha só, essa é uma temática muito importante e que, por muitas das vezes, você, querido aluno, tem dificuldade, que é compreender a situação da América Latina nesse contexto pós-guerra. Quando falamos no contexto pós-guerra, estamos falando de qual guerra? Da Segunda Guerra Mundial. Então, no período pós-guerra, você precisa estar conectado ao contexto. Que contexto é esse? O contexto do conflito ideológico, do conflito de sistemas. E é dentro, né, desse contexto de conflito ideológico, de conflito de sistemas, de um lado Estados Unidos da América defendendo o sistema capitalista, do outro lado a União Soviética defendendo o sistema socialista, né? Essa dualidade, ela vai caracterizar todo o período pós-guerra, né, até, de fato, o final do período da Guerra Fria, que é com a queda simbólica, né, do Muro de Berlim. Afinal de contas, você precisa estar conectado que, literalmente, nesse período pós-guerra, a Alemanha ela foi dividida ao meio, com um muro, para você, né, ter esse símbolo de divisão do mundo. E a América Latina, ela não está em um outro planeta, né? O Brasil, a Argentina, o Chile não está em outro planeta, está no planeta Terra. Então, se o contexto global era da Guerra Fria, da divisão simbólica, né, da divisão ideológica, da divisão de sistemas, é claro que gerou, né, você teve o reflexo desse contexto global na América Latina. E o peronismo é um desses reflexos, mas não somente quando falamos de América Latina, mas no contexto argentino, de fato. No Brasil você vai ter esses reflexos e que vão trazer outros personagens históricos. Mas quando falamos de América Latina, precisamos falar do peronismo. Então, é dentro desse contexto que a nossa questão nos encaixa. Lembrando, o termo que vai te acompanhar durante o estudo do componente de história é
contexto. Se você está contextualizado, as questões, né, elas vão se tornar cada vez mais fáceis. Então, a questão já te jogou o contexto da Argentina e de como podemos dizer, de uma característica da política, né, da característica política argentina, que é o peronismo. Então, dentro desse processo de compreender o contexto, de estar conectado ao que estava acontecendo, não somente ao globo, mas também na América Latina, e aí reduzindo ainda mais, né? Agora, na situação argentina, é que você vai resolver a questão de número 2. E aí, vamos às alternativas. Alternativa A, limitou-se ao século XX, sem influência na política argentina contemporânea. E aí, se você esteve atento ao texto, você já exclui essa alternativa. Então, além do componente de história, utilize, né, bastante o componente de língua portuguesa. A interpretação textual, ela vai te acompanhar pela vida toda. E se você tiver uma boa interpretação, disciplina, o componente, como componente de história, ele torna-se cada vez mais fácil de se compreender. Vamos à letra B. Criou uma divisão política duradoura entre peronistas e antiperonistas, né, que persiste até hoje. Letra C. Foi completamente erradicado após o golpe militar de 1955. Aí é a mesma questão, né, a mesma situação da letra A. Se você prestou atenção no texto, você já exclui também a letra C. Nunca retornou ao poder após a queda de Perón em 1955. Outra questão que está dentro, né, da regra de exclusão da letra A e da letra C. Letra E. Representou uma experiência isolada, sem conexão com outros movimentos populistas latino-americanos. E você, querido aluno, né, do nosso ensino médio do estado do Amazonas, sabe muito bem que a América Latina, de um modo geral, está sim conectada aos outros movimentos globais, tá? E também latino-americanos. Então, só nos restou a alternativa B. Criou uma divisão política duradoura entre peronistas e antiperonistas, que persiste até hoje. Vamos à nossa próxima questão. Olha só, questão de número 3. Agora tratando, né, do contexto na América Latina, mais especificamente do Brasil. A redemocratização do Brasil, né, foi um processo complexo de transição do regime militar para a nova república, marcada por mobilizações como as diretas já, né, que exigiam eleições diretas, e pela eleição indireta de Tancredo Neves, em 1985. A transição culminou na posse de José Sarney e na promulgação da Constituição de 88, consolidando, de fato, a democracia. Então, o contexto da nossa questão, ele é um contexto muito importante para a compreensão da história do Brasil. Estamos falando do processo de redemocratização e que apresenta figuras históricas muito importantes e que, por muitas das vezes, né, você, querido aluno da terceira série, acaba deixando de lado. Mas você precisa estar conectado com essas figuras históricas. José Sarney, Tancredo Neves, Constituição de 1988, redemocratização. São termos importantíssimos e que, inclusive, você pode utilizar, vir a utilizar, né, na escrita, na redação. Então, esteja conectado com esses termos, busque, se caso, né, essas figuras históricas e esses termos, redemocratização, nova república, regime militar, Constituição de 88, são termos que estão longe de você e que não fazem parte, né, do seu arcabouço, né, da sua fala e da sua escrita
pesquise sobre, indague seu professor presencial a respeito desses termos. Eles vão te ajudar a compreender esse processo tão importante para, né, a consolidação da democracia brasileira. Tá? E é dentro desse cenário de redemocratização que nós iremos analisar as alternativas da nossa questão. Vamos lá. Considerando o texto e seus conhecimentos sobre redemocratização do Brasil, analise as afirmações. Primeiro, a campanha Diretas Já mobilizou a sociedade, mas sua derrota no Congresso não impediu o avanço democrático. 2. A transição militar foi abrupta, sem negociações ou etapas graduais. E olha só, você, querido aluno da terceira série, você precisa estar conectado também com o significado das palavras. Por muitas das vezes, você acaba perdendo uma questão por literalmente não conhecer o significado das palavras. Então, olha só, você tem um smartphone na sua mão, na qual você põe qualquer palavra, já vem o significado, já vem a conexão dela em uma frase, a aplicação dessa palavra em uma frase. Então você não pode perder uma questão que pode ser a questão que vai garantir o seu acesso à universidade por causa, né, de não saber o significado de uma palavra. Então, toda vez que você encontrar uma palavrinha que você não conhece, busque o significado dessa palavra, pois ela vai te ajudar em algum momento, seja na utilização de uma redação, seja na resolução de uma questão, como a que estamos tentando resolver agora. Então, a transição militar-civil foi abrupta. O que significa esse abrupta? Né? Foi, como vocês falam, do nada. Né? Esse é o significado. Foi inesperada. Então, você pode trocar o abrupta por inesperada, sem negociações ou etapas graduais. Vamos ao terceiro tópico. A eleição indireta de Tancredo Neves foi crucial para o fim da ditadura e o início de um novo período político. E a quarta afirmação, a Constituição de 88, né, a nossa famosa Constituição Cidadã, foi essencial para a consolidação dos direitos e da democracia. E dentro das nossas afirmativas, eu gostaria que voltasse para a alternativa, para a cartela anterior. Nós temos uma somente que não está correta, que é a de número 2. A transição civil-militar, ou militar-civil, ela não foi abrupta, ela não literalmente aconteceu do nada. Muito pelo contrário, né? Você teve diversas movimentações sociais, você teve diversos embates políticos para que ela acontecesse. E vou parafrasear, né, um presidente. Ela foi lenta e gradual. Essas são falas de um ex-presidente do período militar brasileiro, do período ditatorial. Então foi um processo e não literalmente foi do nada. Então, só nos restou a alternativa de letra D. 1, 3 e 4, tá bom? Vamos agora à nossa questão de número 4. A eleição indireta de Tancredo Neves, em 1985, marcou o fim da ditadura militar no Brasil. Contudo, sua morte antes da posse levou José Sarney a assumir a presidência, inaugurando a nova república e dando continuidade à transição democrática. Então, olha só, você já percebeu que o processo, né, de retorno à democracia no Brasil, ele foi um processo, né, lento de fato e que necessitou de negociações, inclusive do povo indo às ruas exigindo a sua participação no processo, né, das eleições diretas, principalmente para presidente da República.
Então, a partir do momento em que, a partir da nossa aula, né, você já sabe que o processo de redemocratização no Brasil, ele não foi um processo, né, rápido, muito pelo contrário. Foi um processo que exigiu participação da sociedade civil, que exigiu manifestações e que mesmo com essa participação popular de pessoas indo às ruas, você ainda tem uma resistência para que somente em 88, de fato, você retorne ao processo democrático e que vai inaugurar, né, um período esse período democrático em que estamos inseridos até os dias atuais, tá bom? Afinal de contas, a Constituição de 88, a tão chamada Constituição Cidadã, é a que nos rege até os dias atuais. Então, dentro desse contexto, sobre o contexto, né, voltando ao texto da nossa questão, e a figura de Tancredo Neves, analise as afirmações. Esse é um cenário importante e que, vez ou outra, cai em algumas questões de vestibulares e que, por vezes, passa despercebido por vocês, alunos, afinal de contas, por muitas das vezes, né, e falando por experiência própria, o professor Ian também já foi aluno. Nós acabamos deixando de lado, né, algumas figuras históricas do cenário político brasileiro e que elas tendem a surgir nas tão famosas pegadinhas. Então, se a nossa aula, né, tem um ponto a acrescentar aí para você, querido aluno, esteja atento ao período de redemocratização e a essas figuras históricas que estamos falando. Vamos lá analisar as afirmações. 1. A eleição de Tancredo Neves simbolizou o fim da ditadura e o início da redemocratização. 2. Sua morte causou um retrocesso no processo democrático, prolongando o regime militar. 3. A posse de José Sarney garantiu a continuidade da transição democrática e a nova república. 4. Tancredo Neves é um símbolo da luta pela democracia, mesmo sem ter governado. Então, dentro dessas afirmações, nós trouxemos um período muito específico da história e da política brasileira e que você precisa estar conectado, tá bom? Esse período da redemocratização, né, da eleição indireta de Tancredo Neves, que, de um modo geral, foi a figura que estava à frente das grandes manifestações no Brasil e que foi eleito indiretamente, né, a figura do Tancredo Neves, ele não foi eleito como já era a vontade popular, né, a eleição direta, ele foi eleito indiretamente, então só o fato dele ter sido eleito indiretamente já foi uma vitória, porém, antes de assumir, ele veio a óbito. Então, o seu vice, uma figura extremamente conhecida no cenário político brasileiro, é que se torna, né, presidente da República, o José Sarney. Mas o fato da eleição do Tancredo Neves, que estava à frente do movimento das diretas já foi, de fato, uma grande vitória e que não causa o retrocesso, né? Muito pelo contrário, significou a continuidade, né, do desejo popular pela retomada da democracia. Então, mesmo após a morte, né, após a morte da figura do Tancredo Neves, isso não significou retrocesso, muito pelo contrário. Apesar do José Sarney ter assumido, isso, né, só o fato da eleição do Tancredo Neves já significou o grande passo à retomada da democracia ou à redemocratização do Brasil. Então, dentro das nossas afirmações, somente a afirmação 2 está incorreta, né? A sua morte causou um retrocesso
no processo democrático, prolongando o regime militar. Não. Né? Ou só o fato da eleição do Tancredo Neves ter acontecido, ela já significou um grande passo nessa retomada da democracia no contexto brasileiro. Então, a nossa alternativa correta ficou na letra D. E agora, caminhamos para a nossa hora de encerrar. Queridos alunos, né, e esse é o nosso momento de encerrar. E temos aqui o nosso mapa conceitual, né, que traz temáticas muito importantes. Olha só, nós temos, né, como ponto central a Guerra Fria. Essa Guerra Fria, ela traz, né, um cenário global que vai influenciar, de fato, no mundo inteiro. Ó, o primeiro ponto a destacarmos é a questão da dualidade. Afinal de contas, na Guerra Fria, você tem um mundo dual, onde, de um lado, você tem, né, a potência dos Estados Unidos da América defendendo o sistema capitalista e, do outro, a União Soviética defendendo o sistema socialista. Então, o mundo, de um modo geral, estava dividido em dois campos, tá? De um lado, os capitalistas e, de um outro, os socialistas. Tanto que um grande exemplo desse período é a Alemanha, que vai ser dividida literalmente ao meio entre a Alemanha Oriental em prol do lado socialista e a Alemanha Ocidental em prol do lado capitalista. Então, essa dualidade vai ser a principal característica da Guerra Fria, tá? E dentro desse período, nós temos, né, a Guerra Fria influenciando o globo. Se ela influenciou o globo, é claro que essa Guerra Fria vai influenciar na América Latina. E a partir do momento que falamos de América Latina, temos que falar do Brasil, tá? E o Brasil vai estar inserido nessa lógica dual e ele estará, né, ao lado, muito mais próximo dos Estados Unidos da América. E dentro desse processo de aproximação dos Estados Unidos da América, a América Latina como um todo vai passar por um período ditatorial, né? Pois havia, né, um medo daquilo que era chamado, né, do comunismo. Então, havia esse medo do Brasil, assim como a América Latina, se tornar comunista. Então, aí vem o medo do Exército Vermelho e toda uma lógica que foi criada para embasar ditaduras que foram implementadas na América Latina como um todo, no Brasil, na Argentina, no Chile, né? Então, você, como aluno do ensino médio, né, e que vai prestar provas de vestibulares, você sempre tem que estar concatenado, antenado com uma palavrinha-chave quando estudamos o componente de história, que é contexto. Então, se você, querido aluno, está conectado a um contexto, logo você vai fazer as conexões. Então, no contexto da Guerra Fria, nós apresentamos como característica principal uma dualidade global que vai influenciar na América Latina e que isso vai reverberar, de um modo geral, em um período ditatorial, tanto no Brasil, tanto na Argentina, quanto no Chile. E assim finalizamos esse nosso momento, né? Um momento muito importante, principalmente para você, aluno do terceiro ano, né? Que está nesse momento aí de revisão de assuntos importantes. Então, quando pensar em Guerra Fria, esteja antenado tanto ao contexto global quanto ao contexto da América Latina. E vamos agora ao nosso recadinho. Acompanhe o projeto nos seguintes canais: YouTube, @Hora do Saeb 7240. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações. IPTV, Hora do Saeb. Para compartilhar a participação da sua escola na plataforma Saber Mais, aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a plataforma.